Uma boa noite a todos. Eu pediria que nesse instante os irmãos encontrassem os seus lugares. Nós estamos dando início ao nosso culto de oração semanal e a graça de Deus tem nos dado o privilégio de voltarmos a nos reunir aqui presencialmente às quartas-feiras. O privilégio maior é de nós falarmos com o Senhor, de nós orarmos. E não há nada tão importante como orar nesse tempo, buscar a face do Senhor nesse tempo. Que o Senhor nos encoraje, irmãos e irmãs, a isto. E nesse instante o pastor Vinícius vai executar um prelúdio enquanto você ora silenciosamente. E logo depois nós vamos em pé, aliás, vamos ficar em pé de uma vez, vamos orar em pé. E permanecendo em pé, nós cantaremos a seguir um dos nossos cânticos. Vamos, Vinícius, vamos ter um prelúdio enquanto os irmãos oram, e logo depois eu estarei orando. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Nós pedimos, nosso Deus, que nesse instante o Senhor eleve os nossos corações para buscar a presença do Senhor, invocá-lo enquanto está perto, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem prazer em habitar com humilde e contrito de coração. Que o Senhor nos encontre nesta noite como tais, que nós possamos chegar aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus, mortificar ali as nossas iniquidades, os nossos pecados, mediante a obra da Tua palavra e mediante a ação poderosa do Teu Espírito Santo, que está promovendo em nós a imagem de Teu Filho. Agradecemos porque, justificados pela fé, temos paz com Deus e podemos buscar a Tua presença nesta hora. Podemos adentrar ao Santo do Santo da presença do Senhor. Queira, ó Deus, abençoar-nos aqui, acolher as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Vamos em pé ainda cantar, irmãos, um dos nossos hinos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo
força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e fuja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Graças a Deus, louvado seja o nosso bom Deus. Podem se assentar. Nesse instante nós vamos recitar juntos o versículo da semana, que ali está, Apocalipse 4:11. Vamos ler todos juntos? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Será que as irmãs, as mulheres, poderiam ler? Todas as mulheres. Tu os homens, Apocalipse
Os homens agora. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Agora, sem olhar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Muito bem, nós vamos nesse instante passar a oração pela nossa lista marrom com a nossa irmã Nayara. Boa noite. Vamos orar então pelos pedidos da nossa lista marrom. Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ouvir nesse momento sobre essa lista que fizemos, Pai, com o Conselho da Igreja. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a evangelização de estudantes em São José dos Campos. Que o Senhor possa capacitar, Deus, cada professor que aqui membra, para que eles possam ter as estratégias necessárias, Deus, para trazer, conviver deles, a evangelização, o conhecimento do Teu nome para essas pessoas. Abra também, Senhor, o coração desses estudantes. Pedimos, Senhor, pelos ministérios universitários, que nós sabemos que nesse momento de pandemia estão com toda aquela dificuldade, também está sendo feito por EAD, que o Senhor possa trazer criatividade desses missionários e que possa abençoar, meu Deus, o trabalho de cada um deles também com a parte de arrecadação, que sabemos que com toda essa situação de recessão tem sido algo que pode trazer certa preocupação. Ajude-os a não ficarem ansiosos com isso também. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o nosso planeta com essa segunda onda da pandemia da Covid-19, que o Senhor possa trazer, Senhor, estratégias aos governantes e aos médicos com novas drogas e abençoar os estudos das vacinas, se assim for da sua vontade. Que o segundo turno das eleições municipais seja tranquilo, que realmente, Deus, não haja nenhuma situação de hacker novamente, ou qualquer outra situação que possa comprometer ou trazer em dúvida, Pai, os resultados das eleições municipais, principalmente da cidade de São Paulo, que é o coração deste país. Que o Senhor abençoe também, Deus, a Igreja Batista da Lapa, e que o Senhor possa ir de encontro com cada necessidade, Deus, que essa igreja e seus pastores, o conselho tenha. Que o Senhor possa abençoar o conselho de pastores de São José dos Campos, trazendo a eles as diretrizes certas e as preocupações que vêm do teu coração. E também, Senhor, que eles possam ter a tomada de decisão conforme a tua vontade. Que o Senhor possa também abençoar a nossa programação de Natal, que sempre o momento de evangelização que nós temos aqui, comunhão. Devido à Covid-19, provavelmente será bem diferente do que tem sido todos os anos. Que você possa trazer consolo a nós, por não podermos ficar juntos como gostaríamos, e trazer as estratégias necessárias para que tenhamos o momento mais proveitoso possível. Que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, sabemos que há muitas limitações ainda para pessoas virem ao culto de oração. Nós somos gratos a Deus porque o número está aumentando, né? Gostaria de falar hoje a minha última participação nesta série de 4 palavras que eu trouxe sobre a oração, que foi baseada no livro de Sproul, Oração Muda as Coisas, e usei mais 2, um de Tim Keller e também de outro de Michael Reeves.
E hoje nós chegamos à quarta devocional. São devocionais curtas. E hoje é sobre o poder da oração. O poder da oração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago. Vamos ler apenas um versículo, Tiago, capítulo 5. Versículo 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. O texto diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E o versículo 18: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Esta foi uma oração poderosa. O que os irmãos acham? Ele orou com instância para que não chovesse, e não choveu. Ele orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra germinou os seus frutos. Cerca de 12 anos atrás, mais ou menos, quando eu me lembro, acho que era por volta de 2008, talvez um pouquinho antes, havia aqui na cidade um programa na rádio bastante conhecido. E o programa tinha uma chamada interessante. Ela dizia assim: Programa do ministro fulano de tal. Eu não vou dizer o nome. Quem é daquele tempo se lembra. O homem da oração forte. Era exatamente isso. Ministro fulano, o homem da oração forte. Via de regra, muitas chamadas, muitos programas pentecostais usam esse tipo de apelo, né? Chamando a atenção do ouvinte para a pessoa que faz a oração. É uma pessoa diferenciada. É ele que tem aquela oração forte que você está precisando, porque quando ele ora, Deus não pode deixar de ouvir. E ainda, se o número desses que oram for multiplicado por 318, como aqueles valentes de Gideão, que vão fazer um grande corredor e vão estender as suas mãos, e você vai passar por baixo daquela corrente, Deus não terá como deixar de ouvir aquela oração. Ele vai ficar constrangido a responder. Esse tipo de apelo transfere o poder da oração para aquele que está orando com muita fé, com muito ardor, de maneira que Deus terá que ouvir. Essa perspectiva de ver a oração coloca Deus em um estado de subserviência à fé de alguém. E Ele não pode fazer outra coisa senão conceder, porque Ele não pode decepcionar aquela pessoa que clamou com tanta convicção, com tanta fé, com tanto fervor. E quando a oração falha, quando o pedido não foi atendido, quando debaixo daquela circunstância, aquela pessoa que foi tão crédula buscar esta oração, tinha tomado o seu copo d'água em casa, quis ir presencialmente, entregou tudo que tinha no gasofilácio, muito mais do que o dízimo, creu fielmente
na profecia e na revelação que foi entregue, e na oração que foi ministrada, e chega em casa, passa os dias, e ela vê que não obteve o que pediu. Aí vem o erro muito maior teológico desse tipo de oração e de pessoas que oram assim, porque depois vão fazer algo abominável na interpretação da doutrina da oração. Vão dizer que a pessoa não recebeu por causa dela mesma, porque não houve fé naquela pessoa por quem foi intercedido. Os outros fizeram tudo o que tinha, a oração era forte, mas a fé dele era muito fraca. Aí não tem como Deus não responder. Ou seja, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. E brincamos assim com a fé e com a vida de tantas pessoas. Mas afinal de contas, a oração tem poder ou não tem? Nessa última devocional sobre a pergunta do livro A Oração Muda as Coisas, já falamos sobre esse assunto. Vamos considerar aqui a vida de oração e o poder da oração na vida de tantos homens e mulheres de fé que encontramos nas páginas das Escrituras. O que nós vemos em Hebreus, capítulo 11? Ali nós temos uma lista, não extensa demais, porque o próprio livro fala que faltaria tempo para falar desse, daquele, de tantos outros que não foram mencionados. Mas nós temos ali uma lista da galeria, chamada Galeria da Fé. Homens e mulheres que confiaram em Deus nos momentos mais difíceis e impossíveis, e mesmo sob risco de morte, e Deus honrou a fé daqueles considerados heróis da fé de Hebreus 11. Como seria se nós tivéssemos nas Escrituras um capítulo dedicado à galeria dos heróis da oração? Nós não temos. Uma galeria que elencasse nomes de homens e mulheres que se destacaram por causa da sua vida de oração e por causa das respostas que Deus concedeu às orações feitas por eles. Não há esse capítulo, não há esse tipo de relato, mas a palavra de Deus está repleta de promessas, de fatos sobre o poder da oração na história do seu povo. Vamos fazer uma galeriazinha nossa aqui. Nós acabamos de ler em Tiago 5 que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, um homem pecador. Por que Tiago coloca Elias assim? Parece que está rebaixando Elias ao dizer estas coisas. Ele poderia ter dito Elias, o grande profeta do Deus Altíssimo, mas ele preferiu dizer e destacar a fragilidade e a pecaminosidade de Elias. Ele é um homem como nós, como você que veio orar aqui. Ele não era muito diferente. Quando trocamos o poder daquele que responde, invertemos e trocamos para aquele que pede e que ora, estamos cometendo um grande engano. A oração tem poder sim, porque nós cremos, claro. Sem dúvida, Jesus elogiou a fé daquela mulher que estava ali ao seu lado pedindo, e quando ele diz para aquela mulher, a resposta dele
Foi difícil, foi dura. Não é justo tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Ela não saiu ofendida, é o que ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus disse: que fé, mulher, vai. E disse que não encontrou tamanha fé nem em Israel. É importante, sim, virmos em oração crendo. Porém, o poder de execução não está na nossa capacidade de dobrar a Deus, de convencer a Deus, mas está em orarmos para vermos o seu poder atuante. Elias orou novamente para que a chuva retornasse. Isso foi uma maneira dele confrontar Acabe, um governante corrupto. E nós lembramos da história de Elias, Acabe, os profetas de Baal e toda aquela situação que Deus operou grandemente usando o seu servo Elias. A conclusão de Tiago é que a oração pode ter resultados maravilhosos. Ao comentar esse episódio de Tiago, que é desse texto que Tiago diz, Calvino fala o seguinte: foi um acontecimento notável que Deus colocasse o céu, em certo sentido, sob o controle das orações de Elias, atendendo ao pedido do profeta. Por meio de suas orações, Elias manteve o céu fechado por 2 anos e meio. Então, o abriu e fez com que, de repente, derramasse, depois de 2 anos, uma grande chuva, pela qual podemos ver o poder miraculoso da oração. É o que Calvino analisa. A oração tem, sim, o poder de mudar as coisas, para torná-las conforme a vontade de Deus. Mais um exemplo dessa galeria. Em 2 Reis, nós lemos o relato do rei Ezequias. Na ocasião em que Senaqueribe cercou Jerusalém, estão lembrados? O exército em volta da cidade, ninguém podia entrar nem sair, e logo a cidade foi tomada pela fome. Começa a padecer de fome, de forma que até as mulheres, sem comida, começam a fazer acordo entre elas, de comer uma o filho da outra. E quando uma delas chega para o rei e diz: olha, julga a nossa causa, ontem nós comemos meu filho, agora era hora de comer o filho dela e ela não quer. Senaqueribe, Ezequias, rasga suas vestes e vai orar. Ele havia recebido uma carta de Senaqueribe, zombando do povo de Israel, dizendo que aquilo que aconteceu aos outros povos também ia acontecer ali. Ao receber a carta do rei da Síria, desdenhando do Deus de Israel, Ezequias faz a sua oração. Lá no versículos 14 e 19, do capítulo de Reis, 2 Reis 19, nós lemos: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, 2 Reis 19, versículos 14 a 19. Tendo recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram fogo aos deuses dele. Porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso, livra-nos das suas mãos,
para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Oração simples, provavelmente feita não com um tom mandatório, nem declaratório de nada, provavelmente em tom de lamento e de muitas lágrimas, sem ordenar nada a Deus, com sinceridade, reconhecendo quem é Deus e que Ele mesmo cuida da honra do seu nome. E a resposta foi simples também. No versículo 20 nós lemos assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste pela manhã, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Só isto. Só isto. Olha, sobre esse pedido que você falou a respeito disto, eu te ouvi. No versículo 35 está agora como é que Deus agiu, a resposta de Deus a esta oração. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, sabe quantos? 185.000. 185.000 soldados armados até os dentes. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Há muitas cidades em nosso país que não têm 185.000 habitantes. Todos eles eram cadáveres. Eu sei que não é possível, devido ao tempo, analisarmos cada um dos casos de oração vitoriosa que nós lemos na Palavra de Deus, nós estamos destacando aqui, mas vamos continuar com a nossa pequena lista. Eu vou citar sem dizer a referência, mas só o fato você vai se lembrando. Pela oração de Abraão, Deus lhe concedeu um filho na sua velhice. Pela oração de Moisés, Deus trouxe as pragas sobre o Egito e depois as removeu e libertou o povo. Pela oração de Josué, Deus fez com que o sol se detesse e não se apressasse a pôr-se durante quase o dia inteiro, e concedeu assim a vitória ao povo de Israel. Pela oração de Sansão sobre os filisteus, Deus agiu de modo que foram mais aqueles que Sansão matou na sua morte do que durante a sua vida. Pela oração de Ana, Deus lhe concedeu um filho, Samuel, que se tornou um profeta de uma grande importância na história do povo de Israel. Pela oração de Salomão, Deus lhe concedeu grande sabedoria, mais que todos os sábios de seu tempo e de muitos outros, para quem perdeu Salomão apenas para Jesus em sabedoria. Pela oração de Neemias, o rei pagão foi movido por Deus a reconstruir os muros de Jerusalém, que havia sido destruído na ocasião da invasão babilônica. Pela oração de Daniel, Deus o livrou da boca dos leões. Pela oração de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou aqueles 3 homens da fornalha ardente. Pela oração da profetisa Ana, Deus lhe concedeu ver o Salvador, Jesus sendo apresentado, consagrado no templo ao nascer. Pela oração de Pedro, da igreja na verdade, pela oração da igreja, Pedro foi resgatado pelo anjo de uma prisão de segurança máxima, para o espanto da igreja que estava orando por ele. Pela oração dos apóstolos e principalmente pela oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, em João 17, você está sentado aqui agora. Por causa da intercessão de Jesus, você conhece o Evangelho, você pode falar com Deus. Tantos outros exemplos que
poderiam fazer parte desta lista de oração. Os planos de Deus, irmãos, são realizados em nossa vida quando nós oramos. Creia nisto. Quando você ora, Deus está realizando os seus planos na sua vida e na vida de outros. Por isso nós vemos aí que Elias orou insistentemente, e a oração tem essa característica de perseverança e de insistência. O que seria, irmãos, se Ana não tivesse orado para Samuel nascer? Ela continuaria infeliz, sem filho. Se Josué não tivesse orado para que o sol parasse, quem sabe a vitória não tivesse acontecido. Se Davi não tivesse uma vida de oração, não fosse um homem que tivesse comunhão com Deus, talvez não fosse escolhido por Deus como rei e para ser o homem segundo o seu próprio coração. Se Ezequias não tivesse orado, não tivesse apresentado as cartas ali na sua cama perante o Senhor, talvez ele tivesse visto o rei Senaqueribe invadir Jerusalém, matar os seus habitantes. Se Daniel não orasse e não recebesse de Deus as revelações dos desígnios, daquilo que ele revelou ao rei nas suas impossíveis propostas de interpretação, há um Deus no céu que revela os segredos, disse ele. Pela oração, ele foi atendido. Se essa gente toda não tivesse orado, como seria? Seria o mesmo que acontecerá em nossa vida se nós não orarmos. A nossa vida continuará a mesma. Não veremos o poder atuante de Deus operando tanto na nossa vida quanto na vida daquelas pessoas por quem nós oramos. Pessoas que precisam tanto do poder, da interferência de Deus nas suas vidas. Irmãos, a oração não é apenas uma parte importante da vida cristã, ela é a vida cristã. Repito isto, a oração não é apenas uma parte, um aspecto da vida cristã, ela é a própria vida cristã. Sem a prática constante da oração, a nossa religiosidade se torna superficial e vazia. E junto com a oração está logicamente, é o binômio, nunca se separam, é a leitura da palavra e a oração que caminham lado a lado como meio da graça para a edificação do povo de Deus, da nossa vida. Sem isto, a nossa vida seria vazia e o nosso cristianismo se torna insosso. Conhece essa palavra? Eu não uso muito a palavra insosso, mas é uma palavra sem sal, não é? Fala a verdade. Já comeu uma comida insossa, sem sabor? É assim que seria a nossa vida sem a oração. Quero concluir com uma análise feita por Tim Keller sobre a oração e a soberania de Deus. Tim Keller disse o seguinte: evidentemente, Deus está no controle de tudo o que acontece. Não haveria a menor possibilidade de que as nossas orações disputassem com Deus o controle sobre qualquer parte do universo e o tirasse de suas mãos. Ok? Entendeu? Ele diz, é impossível que, se Deus está controlando alguma coisa, eu chegasse e pedisse algo diferente para Ele fazer diferente daquilo que Ele faz com o seu poder. No entanto, faz parte da bondade e do desígnio de Deus permitir que o mundo seja susceptível às nossas orações. Como Ele faz isto e como Ele controla ao mesmo tempo a história e ainda assim torna a oração e os atos humanos responsáveis dentro desta história, é um dos mistérios mais práticos da Bíblia. Não conseguimos entender.
mas é um mistério prático da Bíblia. Deus se digna a dar ouvidos à oração. Ele permite que o mundo esteja, em certo sentido, sob o controle da oração. Desse modo, a oração é certamente poderosa e eficaz. Termino com alguns versículos bíblicos de exortação a nós. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo fala: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Em Filipenses 4,6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E Filipenses 5,17, essa ordenança que deve sempre tinir em nossos ouvidos: orai sem cessar. Oração é poderosa, não por causa de quem ora, mas por causa de quem atende. Deus seja louvado. Quero convidar todos vocês a se colocarem de pé. Eu não estou ouvindo. Vamos ficar de pé para que possamos cantar uma música que é uma oração, clamando para que Deus abençoe o nosso lar. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirrar, nos une em teu Senhor. Em nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme estar, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, este teu amor, defrontando-nos o porvir, confiando no Senhor. Faze-nos amáveis, puros sempre estar. Une-nos para que esse amor jamais possa acabar. Em nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, faz-o leal, sempre firme estar, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Em nosso lar. Em nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal.
paz e o leal, sempre firme estar, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Gostaríamos de agora de interceder pela nossa lista azul, onde nós pedimos que Deus nos dê o pão de cada dia, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e Ele supra, porque Ele é um Deus que é feliz e contente e alegre em nos dar pão quando nós pedimos. Vamos orar? Senhor, nós queremos primeiro, antes de pedir, nos achegarmos com ações de graças. Senhor, que alegria podemos testemunhar os batismos que nós vimos, Senhor, neste domingo. Pessoas que professaram publicamente a fé em Jesus Cristo, como o único Salvador e Senhor da vida deles. E nós nos lembramos do Evangelho, que diz que Cristo morreu por pecadores. E nós somos lavados por seu sangue, nós morremos juntamente com Ele e ressurgimos para viver uma nova vida. Porque assim o Senhor nos amou, nós podemos agora te chamar de Pai e darmos graças e orarmos a Ti. Agradecemos também pela recuperação de Nancy e Dona Lourdes. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que provê toda a saúde. E por isso também intercedemos, Senhor, pelos quadros mais desafiadores de saúde que temos passado na nossa igreja. Quadros muitas vezes prolongados, Pai. Como a irmã de Liana, a Ivânia, a Renata Carvalho, Senhor. O seu irmão João Batista, Samir e Walter, pai de Fabiane, Pai. Senhor, nós queremos clamar que o Senhor possa derramar cura sobre essas pessoas. Fortalece-os neste momento, Pai. Que a doença não traga desânimo, mas que seja ocasião para eles se aproximarem de Cristo. Firmes, que mesmo que o nosso exterior se corrompa, nosso interior se renova a cada dia. Aqueles que não conhecem o Senhor, nós oramos que possam conhecer a Ti. Oramos também, Senhor, por casos de saúde, como o de Sheila e Senhor Miguel, casos tão complexos, Pai. De Atimar, de Eduardo e Beatriz, de Erivelto e Fernando, de Giselda e Gisleide, Pai. Pastor Ornelas e família, Luiz Príncipe Duarte, a Marli, mãe de Tiago Mota, Mauri Cunha, Rodolfo e Sueli. Senhor, pedimos que a Tua graça possa estar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que aqueles que pertencem a Ti possam se lembrar, Pai, nesta semana, enquanto nós oramos agora mesmo, se assim o Senhor aprouver, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e foram chamados segundo o Seu propósito. Que eles possam ter a esperança redobrada ao olharem para a glória que foi prometida. Oramos também, Senhor, pela vida profissional de Eduardo, Beatriz, Giovanni, Marcelo, Marcos, Larissa e Nayara. Senhor, eu não lembro da Nayara que teve que voltar para a cidade do pai dela por causa da demissão. Irmãos dessa igreja que não podem mais estar conosco por situações adversas. Pai, o Senhor que, como nós aprendemos agora, responde às orações poderosamente. Pedimos que o Senhor abra portas de emprego, Pai, para que esses irmãos possam glorificar ao Senhor através do trabalho e do sustento que o Senhor lhes aprover. Que, Senhor, em meio a essas dificuldades, eles não coloquem as esperanças, Senhor, em outras coisas, mas no Senhor, que é aquele que alimenta até os pássaros e as flores. Oramos também, Senhor, pelas gestantes, por Clécia, Milene,
pela Monique, pela Rebeca, pedindo que o Senhor guarde e proteja de todo mal, e que o Senhor possa trazer a bom termo, Senhor, essas bênçãos que estão para nascer. E trazemos outros pedidos, Senhor, tão variados, mas que o Senhor conhece cada um deles. Por Andrew e Carmen, família, por Douglas, por Maria e Daisy, por Maurício, sua família, por Reinaldo e Ana, por Ricardo e Ana, pela família de Yasmin, que sofre luto, Pai. Senhor, são dores, são provações, Senhor, são dores na alma, dificuldades. O Senhor é o nosso consolo, é a nossa fortaleza. Então, a minha oração é que cada um desses, Senhor, possa com fé olhar para a fortaleza que foi erigida na cruz. E assim possam saber que a alma deles no Senhor está segura eternamente. Por esses e tantos outros pedidos, nós trazemos a Ti, crentes que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos e até mesmo do que sequer imaginamos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu trago agora os pedidos, outros. Primeiro, lembrar que, com gratidão, que anteontem aniversariou o Felipe, esposo de Tamires. Hoje aniversariou o Gustavo Góes, que está residindo em Lisboa. Falei com ambos, tanto com o Felipe quanto com o Gustavo, no dia de hoje. E amanhã aniversariarão o Daniel, o filho de Laís e André, e Daniel, filho de Renata e Márcio, o segundo filho de Renata e Márcio. Lembre-se de agradecer a Deus por essas vidas, essas 4 vidas que estamos destacando aqui. Dentre os pedidos que nos chegaram pelos irmãos que não participam conosco hoje à noite, Reinaldo e Ana preencheram um formulário de pedido dizendo: estamos necessitando vender o nosso apartamento em São Paulo. Já houve algumas visitas, mas nada definido. Pedimos que Deus conduza até lá o comprador certo, no tempo certo, de acordo com a sua soberana vontade. Agradecemos. Reinaldo, Ana e Norma. Tem aí então esse pedido desta família que precisa vender o apartamento lá em São Paulo para adquirir o apartamento aqui em São José dos Campos. Ainda Reinaldo faz o seguinte pedido: missionário Genivaldo, aquele por quem já oramos, quando da queda do avião caiu lá no meio da floresta amazônica, os irmãos estão lembrados, nós oramos aqui tempos atrás. Ele agora está fazendo uma nova operação para corrigir as lesões que permaneceram na perna. E é muito importante para ele conseguir se deslocar normalmente no trabalho com os ribeirinhos. Estamos lembrados do missionário Genivaldo. E por fim, Mariângela pede por uma família que está com a Covid-19. Antônio, que é cristão, a sua sogra, Dona Pedrina, que está com 30% do pulmão comprometido, e por uma cunhada. Então vamos lembrar dessa família conhecida aí de Mariângela. Penso que esses foram os únicos pedidos que nos chegaram através da internet. Agora, os pedidos dos irmãos que tem aqui, eu pediria, será que Vinícius poderia anotar os pedidos para a gente ter, por favor, na nossa lista? Se os irmãos tiverem aqui algum pedido. Raquel. Pela saúde do irmão Aldo. Irmão Erualdo, vamos lembrar o pai de Raquel, vamos colocá-lo diante do Senhor. Vamos fazer isto. Mais alguém? Teríamos mais algum pedido aqui, irmãos? Ok, então vamos falar com o Senhor.
Senhor, nesta hora nós queremos agradecer por Tua palavra, como ela é importante para nós, como ela é nosso norte, é o nosso mapa, é uma orientação segura, como nós precisamos da Tua palavra para aprender a orar, para aprender a crescer na oração, na vida de oração. Ajuda-nos, Senhor, e agradecemos a dedicação de Teu servo, Pastor Valdir, em ministrar esses estudos durante essas últimas quartas-feiras. Queira o Senhor mesmo recompensá-lo. Queremos agradecer os aniversariantes, os 4 irmãos, os meninos que aniversariam nesta semana. Queira o Senhor abençoá-los, bem como as suas famílias, suas esposas, seus filhos, e aos meninos Daniel, filho de Laís e de André, e também o Daniel, filho da Renata e do Márcio. Queira o Senhor cuidar desses meninos grandemente, cada qual com as suas particularidades e necessidades. Agora, nesse instante, nós trazemos-te nossa súplica em favor de Reinaldo, Ana e Norma, que invocam ao Senhor em favor da venda do seu apartamento para que tenham os recursos necessários para avançarem na aquisição de seu apartamento aqui. Senhor, nós pedimos que o Senhor seja glorificado, abençoando esses nossos irmãos, nestes pedidos que fazem. Oramos pelo missionário Genivaldo, que agora novamente há de submeter-se a uma cirurgia, que ela seja bem sucedida e que os médicos, inteiramente imbuídos do melhor tratamento possível, confiram ao teu servo bons cuidados e ele tenha pronta e completa recuperação. Pedimos pela família que nos apresenta a irmã Maria Ângela, esta família agora visitada por essa enfermidade que assola a terra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia para com essa casa, para com esta senhora cujo pulmão está comprometido, para com esta família. Senhor, venha em socorro deles, não só deles, mas de todos quantos sofrem agora, famílias que sofrem, famílias enlutadas, famílias que veem seus entes queridos falecerem, nesse contexto difícil, de tanta confusão, desencontros, e ainda a perfídia e a desonestidade dos homens, tantas informações desencontradas. Mas nós agradecemos porque, embora os interesses escusos, ainda ao Senhor, por Tua graça, confere aos homens dignidade para buscarem o bem uns dos outros. E aqui e ali, nós vemos pessoas genuinamente interessadas em contribuir para o bem, para a promoção da vida humana, como nos prescreve o 6º mandamento. Se conosco, nosso Deus, dá-nos agora um bom retorno para os nossos lares e abençoa-nos daqui a pouco quando retornarmos, e aos irmãos e à Tua igreja durante esse fim de semana, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu trago agora os anúncios. Lembrar que nós, domingo pela manhã, teremos nosso culto normalmente, às 10 horas. Estarei pregando a última mensagem deste ano na série Casos de Família. Domingo agora vou pregar sobre um cônjuge sábio e um outro tolo. A gente então vai ver um exemplo bíblico, vai tirar algumas lições sobre isto, algumas implicações, inclusive para a nossa vida em família. E depois então nós entramos naquele período de fim de ano, quando nós nos dedicamos a focar na encarnação de Cristo, na vinda de Cristo a esse mundo, trazendo este enfoque, e os cultos também terão esta característica. Também domingo agora é o último domingo da escola dominical esse ano. E aí nós entramos no recesso e aí retomamos no mês de fevereiro, ok?
as classes da escola dominical, entramos num período de recesso. Nós hoje nos reunimos, o presbitério, para pensar o mês de dezembro. Naturalmente, esse momento que estamos vivendo traz-nos preocupações, mas a ideia é que no segundo domingo, nós tenhamos então culto de Natal esse ano, à noite. Então, no segundo domingo, nós não teremos o culto na manhã, mas será à noite, quando nós teremos a participação das crianças no segundo domingo. No terceiro domingo, voltamos ao culto normal, nós vamos ter uma ênfase no Natal, já com louvores também, mas nós não teremos esse ano a ceia de Natal aqui, tá bom? Nós, infelizmente, não teremos, dadas essas contingências, embora nós recomendamos que as famílias se reúnam, promovam ali um culto e exaltem a Cristo. O nosso foco no Natal deste ano será o louvor, a adoração a Deus, enquanto menino que se fez, não é? Como é possível nós adorarmos um bebê? Como é possível nós louvarmos um bebê? Isso parece paganismo, não é? Nós vamos tentar situar biblicamente este conceito, trazer isso, a importância disso, o lugar disso, louvor a Cristo, que nós sejamos instruídos durante esse tempo. Então, domingo, nós teremos o último domingo aí da escola dominical, com relação à classe peregrina, que aliás foi uma grande bênção. A classe voltadas para as crianças, é uma pena que nem todos tenham tido a oportunidade de ouvir essas lições, muito bem feitas, muito bem elaboradas, dedicadas. O testemunho agora que chegam, as crianças estão gravando vídeos sobre o que aprenderam. E que coisa extraordinária a gente vê o que Deus tem feito. Mesmo nesse tempo, o Senhor não deixou de nos derramar a sua graça tão preciosa, não é? Orem por esse fim de ano, por nossa igreja, pelas demais igrejas. Eu dizia hoje aos pastores aqui de nossa igreja, na reunião, que tenho visto os pastores aqui da cidade muito desencorajados. Alguns, graças a Deus, as igrejas estão conseguindo se manter, não é? Como a nossa, não é? Deus nos deu graça, sempre todos os domingos temos visitantes, os nossos cultos, nosso salão invariavelmente tem boa presença nos domingos, temos visitantes, temos gente chegando, tivemos batismo, vamos ter batismo no primeiro domingo, temos gente chegando para a igreja. Então Deus tem sustentado a nossa igreja. Entretanto, a gente tem visto algumas igrejas aqui na cidade muito sofridas. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orem, não é? Eu ouço aqui, ouço um comentário ali. Tem igrejas mais estruturadas, mais prósperas, em que se tem recursos, e as pessoas com recursos sustentam a igreja. Mas existem outras pessoas que estão sofrendo, não é? Contextos, comunidades carentes, igrejas muito desencorajadas. Eu peço aos irmãos que orem pelos pastores da nossa cidade, da nossa região, para que Deus realmente possa trazer encorajamento a todos eles, tá bem? Eu penso que são esses os anúncios, não sei se teríamos mais algum anúncio mais premente, Vinícius, assim. Nós vamos divulgar nos próximos dias nós vamos divulgar nos próximos dias uma agenda do mês de dezembro, para que todo mundo tenha clareza. Nós teremos no dia 31 culto de ação de graças, como é comum termos, não é? Então, esses são motivos assim que você já coloque aí na sua consideração. Tivemos assembleia domingo, batismos, as atas já foram encaminhadas, e teremos agora a assembleia de membros no primeiro domingo de dezembro, quando também teremos a Santa Ceia do Senhor. Se você está no processo de membresia, você procure o pastor Vinícius para que você compareça diante da igreja naquele domingo, uma vez que depois nós só teremos movimento de membros em março, não é isso? A previsão é que só teremos lá por ocasião do aniversário da igreja no mês de março, tá bem? Irmãos, são esses os nossos anúncios. Vamos agora finalizar orando. Se Vinícius puder tocar o postlude enquanto a igreja ora silenciosamente,
E nós lembramos a todos vocês que estão aí nos acompanhando, não aqui, mas pela gravação na internet, que os nossos cultos de oração são às quartas-feiras, às 19h30, e que, se Deus permitir, possamos ver um grupo crescente orando junto aqui às quartas-feiras. Terminemos.